Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Sofia e hoje nós vamos falar um pouco sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Este é um assunto que já foi muito falado, já foi muito debatido, já foi, enfim, tudo. Muitas pessoas falam sobre isso nas igrejas, também falam sobre isto, nos grupos de jovens, no YouTube, em todo o lado. Mas era um assunto que eu não queria deixar de trazer aqui, principalmente na fase que nós estamos a passar agora. Muitos de vocês, penso eu, estão a terminar o secundário, vão entrar em algum curso, a princípio, não sei, pode ser que já entrem no mercado de trabalho. Outros não sabem o que é que vão fazer, enfim, é uma fase de muitas dúvidas, muita incerteza e indecisão que eu passei também. E este vídeo não é só para essas pessoas, mas também para quem já está, por exemplo, num curso que não se sente tão bem assim nele, que é o meu caso, que foi e é o meu caso, já vos vou explicar porquê. E para o resto das pessoas também que quer saber mais sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e spoiler, nós encontramos a resposta aqui, na palavra de Deus, porque ela é a revelação da vontade de Deus, é aqui que nós encontramos. Para começar, então, queria só dizer duas coisas antes de começarmos esta conversa, que é, e já é a resposta para aquilo que é a dúvida de muitos. Para nós conhecermos a vontade de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, porque esta é a revelação dele para nós, é aqui onde nós descobrimos e aprendemos mais sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que é melhor para nós e mais sobre a sua vontade para o seu povo, para a sua igreja. E então é através da leitura bíblica e de uma vida de oração, as duas juntas combinadas, que nós nos aproximamos de Deus e conhecemos mais sobre qual é a sua vontade. Outra coisa que eu queria dizer é que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A própria Bíblia diz, e nós ficamos a saber isso logo quando experimentamos dessa vontade, que nós descobrimos e aprendemos que ela é verdadeiramente boa, perfeita e agradável, e que ela é infinitamente melhor do que aquilo que nós podemos imaginar, porque o plano de Deus é perfeito, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e principalmente Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior mais do que nós mesmos. Então, confiar nele é um primeiro passo também para nós desfrutarmos dessa boa, perfeita e agradável vontade, saber confiar e nos deleitarmos no Senhor. E em complemento ao vídeo que eu já fiz, para quem não viu, fiz um vídeo, não sei se foi há 2 meses atrás, algo assim, sobre contentamento, que tem a ver também com o assunto que nós estamos a falar hoje. Então, se não viram, podem ver, vou deixar o link aqui na descrição. Mas então, em complemento a esse outro vídeo, é exatamente isso, encontrarmos a nossa alegria no Senhor e na sua vontade. E portanto, eu queria começar por contar um pouco sobre aquilo que eu tenho passado, aquilo que eu já passei em relação a isso de decisões e futuro e tudo mais. E eu espero que vocês consigam se identificar e depois também vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus. Para quem não sabe, eu já passei para o 3º ano do curso de Direito. Graças a Deus, já terminei, mas muita gente agora deve estar também em fase de exames, por isso é que eu decidi gravar este vídeo nesta época, porque eu penso que muitas pessoas passam por essa fase de dúvida, de incerteza que eu estava a dizer, porque eu passei também. Há 2 anos atrás, portanto 2023, foi a minha grande fase de transição para a vida adulta, para o ensino superior, a faculdade, e foi muito estressante, vou ser sincera. Porquê? Porque eu não sabia que curso é que eu queria, eu sabia para o qual é que eu ia, mas não estava tão confiante assim, não por causa das notas. E lá está, eu tive uma boa média no secundário, eu era boa aluna e, portanto, eu conseguia entrar em tudo o que eu quisesse nas línguas e humanidades, claro, porque eu não tinha os outros exames e tudo mais, mas eu lembro-me de ficar com esse desconforto geral de e se eu tomar a decisão errada? Então eu decidi voluntariamente e involuntariamente direito. Eu coloquei direito na minha primeira opção, mas eu detestei assim totalmente direito durante todas as minhas férias. Depois de eu ter feito a candidatura, todas as minhas outras opções, porque eu preenchi as 6, mesmo sabendo que eu ia entrar na primeira,
todas as minhas outras opções pareciam mais atraentes. Eu coloquei filosofia, educação, a ciência política, relações internacionais, várias coisas, psicologia, e todas elas pareciam mais atraentes, mais interessantes, mais simpáticas do que direito, e eu estava com baixíssima expectativa. Eu entrei em direito e a minha transição, ou seja, o meu pré, antes de eu ir para a faculdade, foi muito estressante, eu fiquei muito ansiosa, porque eu ia mudar de cidade para uma cidade grande, para uma residência onde eu não conhecia ninguém, para uma faculdade onde eu não conhecia ninguém, tinha que fazer as coisas por mim, algo que até então não tinha acontecido, porque eu cresci num sítio onde eu conhecia toda a gente, tive sempre os mesmos amigos, sempre o mesmo círculo, e ter que sair dessa minha zona de conforto foi muito difícil para mim. E é engraçado porque a minha adaptação até foi rápida, a minha adaptação à cidade, às pessoas, à rotina, ao espaço onde eu estava foi muito rápido. Aquela coisa, eu já estava habituada a estar longe da minha família, portanto, para mim não foi aquele choque. Muita gente teve esse choque. Eu lembro de conversar com algumas colegas e amigas e elas sentirem bastante isso, a saudade de casa, dos familiares, da cidade em que viviam. Eu não senti tanto isso, eu senti mais foi com o meu curso, porque tudo estava bem, ou seja, a minha vida social, que era aquilo que eu estava mais preocupada, estava bem. Mas a minha relação com o meu curso, com o propósito de eu estar ali, que era exatamente estudar direito, não estava assim tão boa. Eu fiquei muito desanimada no final do primeiro semestre e só o que passava na minha cabeça era: o que é que eu estou a fazer aqui? Eu não gosto disto, eu não quero estar aqui, porque é que eu estou aqui? E isso foi algo que eu falei muito com várias pessoas, orei bastante, pesquisei bastante, pensei, refleti, enfim, dediquei bastante o meu tempo a fazer essa pergunta e a tentar encontrar uma resposta do porquê de eu estar num curso que eu, desde o início, não gostava. E no final desse primeiro semestre, uma colega minha, da minha turma, tinha desistido do curso e ela veio falar comigo e eu só pensava: eu queria fazer o mesmo, eu queria ir embora daqui, mas ao mesmo tempo que eu dizia que queria ir embora, eu não sabia o que fazer a seguir. Portanto, eu não tinha um plano B. Eu não tinha, tipo, uma segunda hipótese daquilo que eu podia fazer. Então, aquela minha ideia de desistir, de sair, de ir embora, acabava sempre por ficar para trás porque eu não tinha essa segunda opção daquilo que eu podia fazer com a minha vida se eu deixasse o curso de Direito. Então, eu acabei por ficar. E o segundo semestre correu melhor. Claro que não correu sem mil maravilhas, né? Mas correu melhor. E eu comecei a ver isso, a forma como eu olhava para o meu curso, como resposta às minhas orações. Porque eu dizia assim: Senhor, mas é para eu estar aqui ou não? O que é que eu devo fazer com a minha vida? É isto realmente que tu queres para mim? Tudo mais. Eu orava bastante sobre isso. E Deus acabou por mudar a minha visão sobre o meu curso. É claro, hoje em dia, terminei o segundo ano, eu não amo, continuo a não amar direito, mas eu consigo ver um propósito naquilo que eu estou a fazer. E o propósito, vou-vos dizer, não está no curso em si, mas está na forma como eu uso o curso para honrar e glorificar a Deus. Portanto, se vocês perguntarem hoje: Sofia, tu voltavas atrás e desistias do curso, mudavas, fazias outra coisa? Não, porque estes últimos 2 anos, querendo ou não, fizeram assim uma transformação enorme na minha vida, tanto em termos pessoais, emocionais, profissionais, como espirituais também. Eu sinto que aproximei-me bastante de Deus, eu sinto que conheci mais daquilo que Ele é e conheci pessoas incríveis que me aproximam ainda mais dele. Portanto, eu sinto que todo este tempo, estes 2 anos, não foram em vão e que Deus tinha sim, desde o início, um propósito com a minha ida para este curso. Pode ser que eu nunca me torne aquela advogada de 5 estrelas, até porque eu não quero. Mas eu sinto verdadeiramente que vale a pena continuar a fazer o curso. Não é só porque agora eu já estou a mais de metade, mas porque desde esse segundo semestre do primeiro ano, portanto há 1 ano atrás, que o Senhor tem vindo a responder às orações e tem mostrado que há sim propósito e valor naquilo que eu estou a fazer e que não é uma perda de tempo. Que eu estou a fazer algo que sim um dia irá produzir frutos e já tem produzido frutos. Só nos relacionamentos que eu tenho criado e na forma como eu tenho também levado o Evangelho na minha faculdade, para as minhas colegas, amigas e também para a faculdade em geral,
com o núcleo de estudos bíblicos e tudo mais, eu sinto que só isso já é motivo suficiente para eu continuar ali, mas creio que o Senhor ainda fará muitas mais coisas. Este exemplo da minha vida é só para vos dizer que às vezes nós temos a visão muito limitada pelo agora, sendo que o Senhor, como eu disse, Ele sabe o plano todo, Ele é o dono do plano, Ele é o criador do plano, então Ele tem a visão geral que nós não temos. E por isso é que nós precisamos aprender a confiar nele. E eu sei que muita gente deve estar a passar por essa fase de nervosismo, de não saber o que fazer e agora e tudo mais, e eu quero dizer que o Senhor sabe e então nós devemos confiar nele e, portanto, nós devemos procurar na sua palavra e ter uma vida de oração, falar com pessoas sábias, pessoas que se importam connosco, pessoas que querem o nosso melhor, pessoas que também são tementes a Deus, que têm sabedoria para nos aconselhar nesses assuntos. E saber que, independentemente, acho que isto é o mais importante disto tudo, que é independentemente de onde nós estamos, nós podemos cumprir o nosso propósito. Porque o objetivo da minha vida, o propósito máximo da minha vida, o motivo do meu viver, não é o curso que eu estou a fazer, não é o trabalho onde eu estou, não é o casamento, o namoro, um relacionamento, enfim, não é nada disso. O motivo do meu viver deve ser e é honrar e glorificar a Deus. Portanto, nós não devemos olhar para as circunstâncias, nós devemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Foi muito engraçado porque o versículo de hoje da YouVersion, da Bíblia, da aplicação da Bíblia, eu vou ler para vocês, esperem, Atos 20, 24. Queria a NVI. Gosto mais dessa versão. Diz assim: Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso propósito. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que onde quer que nós estejamos, a que horas for, a tempo e fora de tempo, nós possamos testemunhar dessa graça do Evangelho de Cristo Jesus, da salvação que Ele nos traz, independentemente do lugar onde nós estamos, independentemente do momento da nossa vida, do nosso estado civil, enfim, das circunstâncias à nossa volta. Nós devemos testemunhar desse Evangelho que salva, que traz vida, que traz esperança, que traz paz para as pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo da nossa vida e é a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, as pessoas ficam à espera de uma grande revelação, de um sinal vindo do céu, quando a grande revelação já foi feita, quando a grande revelação já esteve no nosso meio e nós hoje temos a palavra de Deus, onde nos mostra exatamente isso, que foi Cristo Jesus. Ele foi a grande revelação de Deus, Ele é o Deus encarnado e Ele veio a este mundo e Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E o objetivo, o propósito, o fim máximo da nossa vida deve ser testemunhar, pregar, falar desse Evangelho, dessas boas novas, dessa boa notícia de que sim, há salvação para os pecadores, sim, há salvação para os perdidos, há descanso para os cansados, para todos aqueles que crerem no Evangelho, no nome de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Então, eu podia estar em Direito, eu podia estar em Medicina, eu podia estar em Artes, podia estar em Filosofia. Se eu não estivesse a cumprir o propósito da minha vida, que é honrar e glorificar a Deus e pregar o Evangelho, que valor teria isso? De nada vale uma vida completa aos olhos dos homens se ela está vazia aos olhos de Deus. Então que nós possamos cumprir o nosso propósito levando as boas novas a quem ainda não conhece. Malta, isto foi baixo. Tipo, eu estava com pouca bateria para variar. Portanto, eu não sei em que parte é que eu fiquei. Acho que eu fiquei nos versículos finais, na parte da reflexão final. Mas eu só queria deixar aqui 2 versículos para vocês também refletirem e meditarem sobre. Está em 1 de João 5,14 e diz: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Portanto, a nossa oração não deve ser Senhor faz isto, Senhor faz aquilo, enfim, como se Deus fosse o nosso empregado, o nosso mordomo, que fosse um gênio da lâmpada, mas sim que a nossa vontade se alinhe com a vontade dele. A vontade do Senhor seja aquilo que eu mais desejo fazer, que a minha vontade seja fazer a vontade dele. Essa deve ser a nossa principal oração em relação a isto e que nós possamos confiar nele, como diz o versículo. Outro versículo que eu queria trazer está em Tiago 1,5. Outra oração que eu costumo fazer muito é pedindo sabedoria. Eu acho que é algo muito importante que nós devemos fazer, e no versículo, Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Pedindo sabedoria, Deus nos dará. É isso, Ele é fiel para cumprir estas promessas, então nós devemos confiar no Senhor, devemos pedir então essa sabedoria. E o pedir sabedoria não é só ficar à espera, é nós irmos buscar esse conhecimento aonde? Na palavra, e também com pessoas que conhecem a Deus, que são tementes a Deus e que, como eu disse, nos darão conselhos, bons conselhos, que nos levarão a cumprir essa vontade do Senhor e a obedecer aos seus mandamentos, àquilo que Ele diz na sua palavra, pedindo essa sabedoria, tendo uma vida de oração, fazendo a leitura da palavra. Conhecemos mais do Senhor, e conhecendo mais do Senhor nós conhecemos a sua vontade. É assim que funciona nos relacionamentos. Quanto mais nós conversamos com alguém e estamos com essa pessoa, mais nós conhecemos dela. A mesma coisa acontece com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós lemos da sua palavra, que é a sua voz, e como nós ouvimos a voz de Deus é através da sua palavra, mais nós ficamos a conhecer a Deus, mais nós ficamos a saber qual é a vontade dele. Obviamente não é uma coisa que é fácil, não é de um dia para o outro, é algo que nós devemos trabalhar no nosso dia-a-dia, criar o hábito de leitura e de oração, mas aos poucos nós vamos conseguindo, e é muito recompensador, é muito bom ver o agir de Deus na nossa vida através dessas coisas, através da oração e da leitura da palavra. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like aqui em baixo, comentem também em baixo o que é que vocês acharam, se têm alguma sugestão também podem deixar, e que Deus vos abençoe. Até ao próximo vídeo. Ciao